Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com o William Ozaki mais uma vez. William, muito obrigado por receber a gente. Vamos lá. William é especialista em petróleo, em Petrobras, cientista político, diretor do INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo e Gás Natural. William, eu quero te perguntar por que a gasolina está cara, mas eu acho que a gente precisa fazer um retrospecto um pouco. Primeira coisa, a gente tem muito ouvido falar, é o ICMS, são os governadores, é o dólar. Primeira pergunta que eu te faço é: por que a Petrobras cobra a gasolina no posto o preço relativo ao preço internacional do petróleo, sendo que a gente tem petróleo aqui, a gente tem muito petróleo, e a Petrobras paga salários, paga seus custos em reais aqui no Brasil. Você consegue explicar um pouco para a gente isso? Claro. Antes de mais nada, olá, Alonso. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com você e com a audiência do Instituto Lula. E você tem toda a razão. Para que a gente possa compreender é, essa elevação sistemática no preço dos combustíveis, é fundamental que a gente leve em conta a estratégia que a Petrobras adotou desde o governo Temer e que tem se intensificado no governo Bolsonaro, que é uma estratégia de transformar a Petrobras de uma empresa integrada de energia que opera no conjunto do mercado nacional em uma empresa de exploração e produção estritamente de petróleo e gás na área do pré-sal, portanto, no eixo Rio-São Paulo, já que a concentração do óleo do pré-sal está nas bacias de Campos e na bacia de Santos. Então, o plano estratégico da Petrobras sinaliza para essa redução das atividades da empresa, e isso tem significado uma intensificação, uma aceleração do processo de vendas que vem sendo realizado. Então, a Petrobras está abrindo mão da sua atuação em campos de exploração e produção em terra, em campos de águas rasas. Ela colocou à venda 8 das suas 13 refinarias, o que significa quase 50% da capacidade de refino nacional. Ela já abriu mão da sua inserção no mercado de gás, vendendo a infraestrutura logística de distribuição, a TAG, a NTS, agora tentando vender a Gaspetro. Ela também se retirou do segmento de energias renováveis, fertilizantes, petroquímica, termoelétricas, enfim. O desmonte é o mais intenso da história da Petrobras, e a empresa, no último período, já vendeu mais de 52 bilhões em ativos. E por que eu estou fazendo essa digressão, Alonso? Porque essa decisão ela levou a Petrobras, para viabilizar esse conjunto de vendas, a, por exemplo, diminuir a capacidade de refino das refinarias brasileiras. Então, ao invés das refinarias operarem a uma carga de 100%, ou uma carga máxima de conversão de petróleo em derivados, ela reduziu essa capacidade para casa dos 70%, 75%, deixando uma capacidade ociosa com o objetivo de abrir o mercado brasileiro para a entrada de importadores de derivados e combustíveis. Então, a privatização acompanhada da redução da carga de refino abriu o mercado de derivados brasileiro para uma série de importações. Só para dar um exemplo concreto, de 2019 para 2020, o Brasil importou 60% da gasolina tipo A que é consumida no país. E isso trouxe para o mercado brasileiro um conjunto de importadores que passaram a ter um peso, passaram a ter um papel que não exerciam antes. E estes importadores, junto com as demais empresas e interesses econômicos que querem que a Petrobras seja privatizada, ou querem que a Petrobras seja esquartejada, acabou desaguando num cenário de pressões econômicas e políticas para que o governo mudasse a política de preços e passasse a praticar aquilo que a gente chama de política de preços de paridade de importação. Então, a pressão desses importadores, a pressão desses empresários fez com que houvesse uma alteração na política e, na prática,
a gente passou a estabelecer uma vinculação direta entre, de um lado, o preço do barril de óleo bruto no mercado financeiro e o preço dos combustíveis na bomba do posto de gasolina. Então, esse conjunto de decisões é que nos trouxe a esse estado de coisas. Essa compreensão de que a Petrobras deve ser uma empresa que se preocupa mais com a maximização de distribuição de dividendos para os acionistas do que com a segurança energética nacional, acabou nos colocando diante desse cenário de aumento sistemático e permanente do preço do diesel, da gasolina e do GLP. A minha pergunta tinha a ver com isso que você acabou de falar. Eu queria saber mais objetivamente. Primeiro, quer dizer que o aumento no preço da gasolina que a gente está pagando tem a ver com uma escolha do governo federal na condição da Petrobras, ou no mínimo um risco aceitar, que o governo decidiu aceitar, ao abrir mão de refinar no Brasil? E aí eu queria te perguntar também, levando em conta isso que você acabou de falar, quem ganha com isso? Você falou das pressões, dos empresários, porque imaginando aqui, com a cabeça de um brasileiro não especialista, a gente deixa de refinar combustível no Brasil, de pagar salário no Brasil, de contratar empresas brasileiras, de pegar o óleo brasileiro e agregar valor, né, que é quando você industrializa o bem no próprio país, quer dizer, tem várias pessoas, vários funcionários, vários trabalhadores que vão mexer nesse óleo, desde saída do poço até entrega no posto de gasolina. Esses caras, a Petrobras não vai pagar o salário desses caras, não vai contratar essas empresas, isso vai ser feito fora do Brasil, em dólar, e aí a gente vai importar, como você acabou de falar, a gasolina mais cara. Quem ganha com isso, William? Ótima pergunta, Alonso. Em primeiro lugar, quem ganha com isso é o mercado de capitais e os acionistas da Petrobras, porque a empresa ela está passando por um processo em que as ações estão em alta, também estimuladas por um começo de novo ciclo de alta das commodities, que está elevando o preço internacional do petróleo. E no ano passado ela distribuiu mais de 10 bilhões em dividendos para os seus acionistas. Agora, em 2021, ela também bateu recordes históricos de distribuição de dividendos. Então, os acionistas da Petrobras são os primeiros que têm ganhado com essa política. Em segundo lugar, ganham também as petrolíferas estrangeiras, as grandes majors produtoras de petróleo, porque elas têm aproveitado as oportunidades de mercado abertas pelos desinvestimentos da Petrobras para exercer uma estratégia de verticalização e de integração no mercado brasileiro. A Shell, por exemplo, ela já adquiriu concessões de campos de produção e exploração de petróleo na área do pré-sal, ela está investindo em termoelétricas a gás no Rio de Janeiro, em Macaé. Ela está realizando agora uma joint venture com a Gerdau para entrar no segmento de energia solar em Minas Gerais, além de ser parceira da Cosan e da Raízen, que tem uma atuação também bastante significativa no mercado de distribuição e revenda. Né? As petrolíferas chinesas também têm utilizado uma estratégia análoga a essa, e, portanto, esses são os segundos atores que também ganham com esse processo. Além disso, ganham também os grandes fundos financeiros internacionais, que têm participado das modelagens e dos processos de privatização desses ativos. Como eu já disse, ganham os importadores, né, que podem trazer para o mercado brasileiro um conjunto de derivados e combustíveis que nós não precisávamos comprar de fora, como você disse, nós tínhamos total condição de produzir isso no mercado interno para que ele fosse abastecido pela Petrobras, mas essa decisão de abertura vai na contramão dessa decisão. E ganha, enfim, a indústria estrangeira, que é beneficiada também com um conjunto de renúncias fiscais, encomendas internacionais que se intensificaram com a abertura do mercado de compras governamentais para empresas estrangeiras. E, em contrapartida, se você me permite, Alonso, enquanto esses atores ganham, perde a indústria nacional, porque ela
tem a sua capacidade de indução do investimento, da renda e do emprego diminuída, com esse encolhimento das empresas estatais em geral e da Petrobras em particular. Perdem os trabalhadores, porque o efetivo da Petrobras, de trabalhadores próprios, vem diminuindo ao longo dos últimos anos. Perde o meio ambiente, porque essa empresa só preocupada com a maximização de ganhos dos acionistas e não preocupada com projetos de desenvolvimento nacional, também é uma Petrobras que bateu recordes de quantidade de vazamento de óleos e derivados, com mais de 17 ocorrências no último período. Perde a ciência brasileira, porque a decisão da Petrobras de se concentrar na produção de óleo cru, ao invés de agregar valor com os outros elos da cadeia produtiva, significa, na prática, a redução do investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Perde o pacto federativo, porque esses desinvestimentos reduzem a arrecadação de royalties em muitos estados e municípios brasileiros. Perdem as gerações futuras, porque com esse novo arranjo, aquela ideia de, quando nós descobrimos o pré-sal, de consolidar um fundo social que viabilizasse a utilização da renda petroleira financiando educação, ciência e tecnologia, também tem sido deixada de lado. E, em última instância, como a gente tem observado cotidianamente, perdem os consumidores, porque tem uma alta acumulada de mais de 30% no preço da gasolina, de mais de 30% no preço do diesel e de mais de 50% no preço do GLP. E isso nos coloca nessa situação dramática de ter regiões do país em que a gasolina já está sendo vendida a mais de R$ 7 e o botijão de gás a mais de R$ 100. William, você acabou de psicografar a minha última pergunta, que era exatamente isso: quem perde? Né? No fundo, perde, além de todo mundo que você falou, perde a gente que coloca gasolina no carro e perde todo mundo, porque aumenta o preço do frete, aumenta o preço da comida, aumenta a inflação, como a gente está vendo. Então, vou aproveitar que você adiantou a minha última pergunta e vou fazer uma extra aqui. Bolsonaro tem falado, eu não posso controlar o dólar, não vou congelar combustível, mas eu sei que o INEP já fez estudos de várias experiências internacionais de outros países que também estão sujeitos a variações do dólar. Eu lembro de um estudo que vocês fizeram, que acho que era no Chile, que tinha um imposto que era variável, né? Então, mais ou menos, esse imposto criava um colchão. O imposto diminuía quando o dólar aumentava e o imposto aumentava um pouco quando o dólar caía muito. Ou seja, mais ou menos na bomba, você não tinha aqueles grandes choques de o preço aumentar muito de um dia para o outro, porque você trabalhava com esse colchão. Deve ter muitos outros exemplos aí que vocês estudaram. Então, só para reforçar isso, eu te pergunto, Bolsonaro diz que não pode fazer nada, que tá com as mãos, não pode controlar o dólar. É assim mesmo? Ou, além de tudo isso que você falou, na própria estratégia da Petrobras, a gente tem outras alternativas, além de colocar a culpa nos governadores? Não, você tem toda a razão. Só assim alternativas. O que a gente observa no cenário internacional é o seguinte: aqueles países que não são produtores de petróleo de maneira relevante, eles praticam a política de preço de paridade de importação. Claro, como eles não produzem, eles necessariamente dependem da importação e, portanto, a pressão dos importadores para que o preço flutue de acordo com o barril do petróleo é muito maior, né? Já aqueles países que são grandes produtores de petróleo, como é o caso do Brasil, eles não praticam essa política de paridade, muito menos com essa frequência, com essa intensidade que a gente veio acompanhando no Brasil nos últimos anos. Só para você ter uma ideia, para ilustrar, Alonso, a gasolina ela sofreu, desde o início do governo Bolsonaro até o fim do primeiro semestre desse ano, mais de 90 alterações no preço. O diesel passou também por mais de dezenas de alteração no preço. Isso não é razoável para organizar a atividade econômica de nenhum país. Isso cria um grau de imprevisibilidade, de incerteza, que atrapalha todas as decisões de investimento dos empresários e atrapalha toda a organização das contas domésticas das famílias, porque, como você bem lembrou, o petróleo, a energia, é um insumo fundamental que faz toda a economia funcionar. A energia ela é responsável por movimentar pessoas,
mercadorias e o conjunto da economia. Portanto, quando o preço da energia, quando o preço do petróleo, quando o preço dos combustíveis oscila nessa intensidade, o conjunto da economia passa por pressões inflacionárias muito intensas, como a gente tem observado no Brasil. E ao olhar para essas experiências internacionais, o que a gente percebe é que há diversas alternativas, possibilidades e saídas para que o preço não flutue nessa intensidade, nessa velocidade, criando esse conjunto de problemas, né? E também contestar e criticar esse padrão de flutuação exagerada não significa defender o congelamento de preços, né? Entre o congelamento e a flutuação dolarizada, financiarizada, rentista, há uma série de possibilidades. Então, os países eles praticam essas políticas de bandas de variação do preço, né? E nos momentos em que o preço do combustível se eleva, se faz uma reserva de ganhos para financiar o momento subsequente. Então, você vai amortecendo essas elevações e isso não causa um impacto tão intenso no mercado interno. O meu companheiro no INEP, o nosso colega Rodrigo Leão, conduziu um estudo sobre essas experiências internacionais e sobre as alternativas que existem e que poderiam ser utilizadas no Brasil para que o mercado interno não sofresse com essa carestia, com essa inflação e com essa aceleração desenfreada do preço dos combustíveis e do gás. William, eu só te agradeço mais uma vez, agradeço ao trabalho do INEP, eu indico todo mundo que está ouvindo a gente para seguir também o INEP nas redes, o site é inep.org.br. É isso aí, né, William? Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Alonso. Reforço o convite para que vocês visitem o site do inep.org.br e a gente segue monitorando, acompanhando o que acontece no setor para que a gente possa ter um diagnóstico mais preciso do desmonte que o golpe tem provocado nas empresas estatais e na Petrobras em particular, e para que a gente possa pensar alternativas para o futuro do Brasil. Valeu, grande abraço.